Boa noite, queridos amados, irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui nessa noite de joelhos aqui. Essa hora da noite, boa noite, Nélio, que Deus te abençoe, e a todos que vão chegar aqui para meditarmos a palavra de Deus no nosso programa Jovens com Deus, do campo para o céu. No dia de hoje, no programa hoje, um pouco mais à noite, nós já estamos no 8º dia da quaresma, pessoal. Olha como tá passando rápido, o 8º dia das nossas reflexões do livro A Cruz de Cristo. 40 reflexões que vamos estar fazendo ao longo da quaresma. E cada dia mais emocionante, cada dia mais o Senhor quer falar ao teu coração. Então você, irmão católico, evangélico, você jovem, que precisa de um caminho, de uma resposta para a tua vida, tenha certeza, querido e amado irmão e irmã, que a resposta para as tuas perguntas, para as tuas dúvidas, a cura para os teus medos está na palavra de Deus. E hoje o Senhor vem nos chamar à conversão. Hoje o chamado é a conversão do nosso coração, porque o Senhor parece estar meio cansado já de tentar falar com a gente. Ele fala que nenhum sinal mais será nos dado. Boa noite ao todos que estão chegando aqui, aos colegas do Retoque, que Deus te abençoe. Aqui o Senhor já está ficando cansado, porque as pessoas começam a imprensar o Senhor e pedir sinais. A gente vai acreditar no Senhor se o Senhor fizer milagre, a gente vai acreditar se o Senhor der um sinal. E fica daquela provocação com o Senhor. E a gente leu essa semana que não tentarás ao Senhor teu Deus. A gente não precisa de mais sinais, irmãos e irmãs, os sinais já estão aí. Jesus já se deu numa cruz por cada um de nós. Não precisa mais pedir sinal algum. Bom dia, Gabriel, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Que sinal mais você precisa para o Senhor te dar e mostrar o amor que Ele tem pela tua vida? Ele se deu numa cruz por amor a cada um de nós. Então, tudo que nós temos hoje que fazer como jovens, como filhos de Deus, é amá-lo. E tudo que o Senhor pede, Ele resume em 2 só mandamentos. Se você estiver muito ocupado, não conseguir decorar todos os só 10 mandamentos, mas se você estiver muito ocupado ainda, o Senhor fala, tá bom, então vamos resumir 2 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Bom dia, boa noite, Birubiru, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. O Senhor resume todos os mandamentos em apenas 2. E no dia de hoje, no Evangelho que a gente vai ler, o Evangelho de São Lucas 11, do 29 ao 32, ele lembra do que aconteceu com Jonas, quando Jonas foi para Nínive. Lá em Nínive, a gente vai ver, Jonas não precisou fazer nenhum milagre. Jonas só começou a propagar que eles teriam 40 dias para se converter, senão o Senhor destruiria a cidade. Ele não fez nenhum milagre, ele não fez grandes pregações, ele só saiu andando, anunciando que eles deveriam se converter. E pelo anúncio da palavra de Jonas, as pessoas se converteram. E no Evangelho de hoje, o Senhor fala que nenhum sinal mais será dado àquele que senão aquele como Jonas. E o Senhor veio falar que ele é muito maior que Jonas. Se lá, quando Jonas saiu pregando, pedindo para as pessoas se converterem, eles acataram, até os reis se vestiram de sacos, sentaram em cinzas, como que agora que Jesus Cristo se faz presente no meio de nós, a gente se recusa e fica pedindo sinal. A gente se recusa a acreditar que Ele é o Salvador da nossa vida, que Ele é o nosso Mestre, que Ele é o nosso Rei e o nosso Salvador. Então, assim, no dia de hoje, que não sejamos nós esses que ficamos aí pedindo com insistência, sinal, já passou dessa hora, agora está na hora de você abrir o coração. Porque a diferença com o que aconteceu lá em Jonas foi que toda a população de Nínive e o rei, eles deixaram ser tocados, eles abriram o coração. E como a gente vê em Apocalipse, o Senhor não arromba a porta de ninguém. O Senhor bate a porta e abre quem quiser. Então que sejamos nós nessa noite a abrirmos o coração para o Senhor fazer morada em nossos corações. E assim vamos à leitura do Evangelho de hoje,
Lucas 11, do 29 ao 32. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Afluía o povo e ele continuou: essa geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados, Senhor. E que tuas palavras invadam e transformem o nosso coração. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, o Senhor fala: afluir o povo, ele continuou. Essa é uma geração perversa. Olha só, chamando a nossa geração de uma geração perversa. Porque fica pedindo um sinal, mas não se dará outro sinal senão do profeta Jonas. Porque como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para a nossa geração. A rainha de Sabá, ela veio de tão longe, lá dos confins da terra, veio cheia de presentes, carruagem, veio dias, muito tempo, porque por ser muito longe, para chegar até Salomão, para escutar a sabedoria de Salomão. E Jesus está aqui hoje, falando, se fazendo presente no meio de nós, deixou a sua palavra para nós, e a gente ainda se recusa a abrir o nosso coração para escutar a palavra de Deus. Então, aqui ele fala que a rainha do meio-dia, a rainha de Sabá, vai se levantar no dia do juízo final para condenar essa geração, porque ela fez a parte dela. Ela largou tudo para ir escutar Salomão. E aqui hoje a gente tem quem é muito mais que Salomão, tem as palavras de Jesus Cristo, e a gente ainda fica nessa teimosia, pedindo um sinal, pedindo um sinal. E ele fala que nenhum sinal mais será dado, a não ser o do profeta Jonas. O Senhor já se manifestou, e aqui a gente pode ler lá em Jonas, um pouquinho, rapidamente, essa passagem. Bom dia, Nessa, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. A passagem está em Jonas... Cadê? Aqui. Em Jonas 3, e aí a gente vai ver Jonas 3, do 1 ao 10. E aí, o que acontece? Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. Bom dia, Mauro, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E aí, até o rei, a notícia dessa pregação que Jonas falava: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E aí eles creram e pediram a misericórdia ao Senhor. E aí o que o rei fez quando ficou sabendo disso? Olha só, da notícia. Jonas não fez nenhum milagre. Ele só proclamou o que ia acontecer com Nínive e falou que as pessoas deveriam se converter. E aí essa notícia chegou até o rei. E olha só, o rei, o que ele fez? Fica proibido aos homens e aos animais, tanto o gado, maior quanto menor, comer o que quer que seja, pastar ou beber. Tirou a comida, tirou a água de todo mundo. Homens e animais se cobrirão de sacos. Todos clamem a Deus em alta voz da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependa, acalme o seu coração, o ardor de sua cólera, e deixará de nos perder. E aí, diante dessa atitude, Deus viu
Como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não os executou. Então, olha o pedido do rei. Todos clamem a Deus, deixe cada um seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se acalme, se arrependa. E foi o que aconteceu. Assim Deus se arrependeu do mal que tinha prometido fazer a Nínive e não destruiu a cidade. E aqui o Senhor fala que já foi dado esse sinal. A gente não precisa de mais sinal algum, querido e amado irmão e irmã, além do sinal de Jonas, onde o Senhor pede para que cada um se converta, como esse rei falou, para que se convertessem, que fizessem jejuns, que clamassem em alta voz ao Senhor. É o que a gente vem fazendo todos os dias, clamando a Deus essa misericórdia. E que a gente não sejamos os próximos a tentar o Senhor pedindo sinais. Porque Ele é muito maior que o profeta Jonas e se deu numa cruz por nós. Não tem amor maior no mundo que dar a vida pelo irmão. O Senhor deu a sua vida por cada um de nós. E assim, lembrando dessa passagem onde o Senhor dará vida por cada um de nós, essa passagem que nós pedimos que fique impressa nos nossos corações, esse momento da cruz de Cristo que se torne impresso no nosso coração, a gente vai ao 8º dia de leitura das meditações do livro A Cruz de Cristo, Padre Francisco Fernandes Carvajal. E aqui hoje a gente vai ler as negações de Pedro, como nós pedimos sinais e ainda quando as coisas apertam para o Senhor, então já duvidando, já fica pedindo sinal e ainda temos a coragem de negar o Senhor quando as coisas apertam para o nosso lado. Negamos a nossa fé, nos tornamos fracos, perante os desafios que o Senhor mesmo, como em Jó, o Senhor permite que aconteça na nossa vida. E quantas das vezes nós não queremos, nós nos recusamos a aguentar o fardo que o Senhor coloca e damos para trás, como foi o que aconteceu com Pedro. Então hoje nós vamos ler as negações de Pedro. Vou me adiantar aqui já para a 3ª negação. Mal tinha passado 1 hora, um dos que estavam por perto, um parente daquele a quem precisamente Pedro tinha cortado a orelha, disse-lhe: acaso não te vi eu no horto com ele? E outros diziam-lhe: tu também eras dele, pois a tua fala assim o manifesta. Pedro sentiu-se encurralado e começou o manifesto. E começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Estava fora de si, pobre Pedro. No silêncio da noite, um galo voltou a cantar. Naquele momento levavam Jesus por uma daquelas arcadas que davam para o pátio. Então Jesus voltou-se e olhou para Pedro, que estava lá embaixo. Pedro quase não reconheceu o seu mestre, desfigurado pelas pancadas e maus tratos que tinha recebido, mas conhecia bem o seu olhar. Nunca poderia esquecê-lo. Os olhos de Jesus fixaram-se nele por um instante, e o apóstolo ficou arrasado. Então compreendeu a gravidade do seu pecado. Havia mais gente no pátio, mas Jesus só o tinha olhado a ele. E Pedro sentiu-se atraído, como por um imã, por aqueles olhos cheios de infinita misericórdia. Sentiu-se tal como naquele dia em que não pudera resistir à autoridade e ao encanto desse olhar que suscitara sua vocação. E, no entanto, nunca contemplara uma expressão parecida àquela que agora cobria o rosto do Senhor. Aqueles olhos impregnados de tristeza, mas não severos. Um olhar que parecia dizer: Simão, eu roguei por ti. Foi um olhar alentador, misericordioso, em que Pedro se sentiu compreendido e perdoado. Em todo o seu ser ecoava a voz do Senhor que dizia: para onde vais, Pedro? Por que te encerras em ti mesmo? Volta para mim, confia em mim, segue-me.
não te separes de mim. O Senhor converteu Pedro, que o tinha negado 3 vezes, sem lhe dirigir sequer uma censura, com um olhar de amor. É com esses mesmos olhos que Jesus nos olha, depois das nossas quedas. Oxalá possamos dizer-lhe como Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, e mudemos de vida. Na vida de Pedro, podemos ver espelhada a nossa própria vida. Dor de amor, porque ele é bom, porque ele é teu amigo, que deu a sua vida por ti, porque tudo o que tens de bom é dele. Por que o tens ofendido tanto? Por que, Senhor? Que possamos chorar a dor do amor. Dá-me, Senhor, o dom da contrição, pelas minhas fraquezas sempre repetidas, pelos pensamentos de infidelidade que não cortam, pela brusquidão com que desvio do teu olhar dolorido os meus olhos turvos. Que nessa noite possamos pedir ao Senhor o perdão, porque todos aqui, as negações do apóstolo Pedro, são narradas pelos 4 evangelistas, coisa que acontece poucas vezes. Nenhum dos evangelistas quis omitir esse episódio em que a rocha da igreja Pedro se apresentou com tantas fendas. Uma rocha, com tantos pontos aí de fraqueza. De um ponto de vista exclusivamente humano, teriam muitas razões para excluir, tirar essa parte da história. Nós vamos contar que a cabeça da igreja, Pedro, negou ao Senhor. Mas o exemplo de contrição e de humildade que deu aos primeiros cristãos foi muito mais proveitoso. E o Senhor, como olhou? Boa noite, Miriam. Boa noite, Lohanzinho. Sejam muito bem-vindos. Como o Senhor olhou para Pedro depois daquela negação, Ele olha para cada um de nós, com um olhar de amor. Com esses mesmos olhos que Jesus nos olha, depois das nossas quedas. E o Senhor pergunta: por que de novo? Por que cair no mesmo lugar? Por que voltar para o mesmo pecado? Por que voltar para esse pecado que já foi vomitado lá atrás, que você já se arrependeu, e a gente volta tantas e tantas vezes para esse lugar já vomitado. Que no dia de hoje, conforme Pedro, a tristeza que Pedro sentiu ao olhar para o mestre, quase não o reconheceu, desfigurado pelas pancadas e maus tratos que tinha recebido, mas conhecia bem o seu olhar. Que possamos pedir ao Senhor a graça de ter esse olhar. Quando nós fecharmos os nossos olhos, que possamos ter esse olhar de Jesus nos olhando. Que possamos sempre vê-lo, olhando para cada um de nós. Para quando pensarmos em pecar, que o olhar de Jesus misericordioso, o olhar de Jesus naquela cruz, antes do seu último suspiro, possa tocar o nosso coração e nos impedir de pecar. Que diferente de Pedro, ou diferente desses que nós vemos no Evangelho que ficam tentando o Senhor, pedindo sinal, ou diferente de Pedro, que nega ao Senhor 3 vezes, depois de ter passado 3 anos seguindo ele, num passe de mágica, de uma hora para outra, acaba, todo aquele amor. Que nós possamos pedir ao Senhor essa misericórdia para sermos fiéis à sua palavra, fiéis à sua vontade. Boa noite, Rose, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E assim, para concluirmos essa noite, vamos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, que os santos anjos de Deus protejam a nossa noite, que São Miguel nos ampare, nos livre das tentações do demônio e possa estar sempre à nossa frente. E que os olhos do Senhor, saudade também, Rose, que Deus te abençoe, que os olhos do Senhor estejam sempre à nossa frente. Que possamos pedir ao Senhor a graça de quando a gente olha para o altar, que os olhos do Senhor estejam sempre voltados para nós. Que possamos ter esses olhos guardados no nosso coração e na nossa mente. Que possam estar fixados, impressos no nosso coração, para que não nos deixe tornar a pecar. Voltar àquele lugar já vomitado, aquele pecado que nós já confessamos, sempre tendo em mente os olhos tão sofridos de Jesus. Mas não são olhares de condenação, é um olhar de misericórdia.
que possamos pedir ao Senhor a graça da fortaleza, da fidelidade a Ele, e que São Miguel nos proteja, nos defenda de todas as armadilhas do demônio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Que o nosso anjo da guarda esteja à nossa frente, protegendo na nossa noite os nossos pensamentos e as nossas ações. Que vocês tenham uma santa e boa noite, e até amanhã, de manhã, 6h30 da manhã, com a graça de Deus. Um beijo para vocês, fiquem em paz